O último episódio da primeira temporada de Helluva Boss foi finalmente lançado, e o que eu posso dizer desde o início é meus parabéns Viviane Medrano, porque isso com certeza foi algo incrível. Senhoras e senhores, mais do que um episódio, mais do que uma mera season finale, o episódio Queen Bee foi o fechamento de um ciclo para o canal da Vivzy Pop. E ver isso, me dar conta disso, foi algo simplesmente lindo. E pra quem tá se perguntando, não, isso não é por fechar a temporada ou por ser quase que um episódio perdido que finalmente nos foi revelado, mas sim pela participação da Kesha, que pra quem não sabe ou não se lembra, é a cantora da música Die Young. E se você acompanha o canal da Vivzy tem um tempo, você deve se lembrar dessa animação aqui. O clipe animado Die Young de Zootopia foi de longe um dos vídeos mais populares do canal da Vivzy Pop, se não o mais popular antes de Rasbin Hotel e Helluva Boss estourarem e se tornarem os monstros que são atualmente. E eu arrisco dizer que se não fosse por esse vídeo, o rumo da Vivzy no YouTube teria sido bem diferente, ou pelo menos um pouco mais difícil do que ele já foi. Mas independente de como teria sido, o fato é que esse vídeo foi um marco para o canal dela, sendo possivelmente um dos vídeos que mais atraiu inscritos para o seu canal naquela época e acabou contribuindo e muito para o que o seu canal é atualmente. Até porque foi uma prova irrefutável da imensa qualidade das animações que ela produzia. Mesmo que o vídeo não esteja mais disponível no canal da Vivzy Pop, o impacto dele se mantém inalterado. E é justamente por causa dele que ver a Kesha nesse episódio é algo tão incrível, porque foi justamente uma das músicas dela que deu origem a esse clipe musical. O clipe de Die Young traz uma certa alegria para o espectador, anima quem assiste, justamente por combinar uma música cheia de vida e animada com uma animação repleta de cor e com uma protagonista que é a alma da festa. Essa sensação de alegria foi justamente a mesma que eu senti ao ver o episódio Queen Bee. Justamente por isso Coron Candy é tão especial, ele é um sucessor espiritual de Die Young. Na verdade, mais que isso, Coron Candy fecha um ciclo. A Vivzy finalmente pôde trabalhar com uma das artistas que tanto a inspirou no passado. E ver isso acontecer é simplesmente histórico. Oh my God! Esse episódio foi feito só para ter a participação da Kesha? Muito possivelmente. Afinal, ela roubou a cena de maneira magistral ao longo do episódio. Mas ainda assim esse episódio nos mostrou um ou outro ponto além dela, pontos esses que valem a pena ser citados, mas que eu vou deixar de lado um pouquinho porque eu genuinamente quero falar da Beelzebub. Ela é o segundo pecado capital que vemos em tela, e sendo bem sincero, ela já é a minha favorita, e eu sei que ela já cativou o coração de muitos fãs por aí. No começo, eu realmente achei que tivesse alguma coisa a mais por trás daquele algodão doce e doces no geral, ou que a Bee tivesse alguma intenção maligna incentivando tanta bebedeira e comilança ao ponto de alguns cães parecerem estar consumindo drogas extremamente pesadas em vez de comendo algodão doce. Mas sinceramente, isso aqui podia ser só o efeito colateral de se entupir de tanto açúcar. Claro que a Bee deve se beneficiar dos demônios ao redor sucumbindo à sua gula de uma ou outra forma, mas isso não parece ser feito com nenhuma má intenção, porque mesmo ela ganhando alguma coisa com a gula dos demais, possivelmente o mel dela vem daí, ela genuinamente gosta de festejar e gosta que os demais se divirtam. Ao fim do episódio isso ficou bem mais do que claro. Ela é aquela pessoa que ama ver os demais se divertindo ao máximo e claramente é a alma da festa. Sim, ela incentivou alguns exageros ao longo do episódio, mas qual é? Ela é o pecado da gula, teria algo muito errado se não tivessem exageros aqui. Fora que ela também demonstra se importar e se preocupar com os demais, já que ela se preocupou com o estado do Blitz ao fim do episódio, e ele claramente não estava bem. Algo que a Bee percebeu bem rápido, já que ela pode sentir o sabor das pessoas nas suas festas. O que, além de uma frase que pode ser muito facilmente mal interpretada, é uma habilidade bem impressionante. Então, minha filha, qual é o seu poder? Ah, então, eu posso sentir o sabor das pessoas que estão presentes nas minhas festas. Alô, é da polícia? Não, calma, não é tão ruim quanto parece. Fora isso, ainda temos o design dela, que é uma mistura bem interessante de cão infernal e abelha rainha, com alguns detalhes bem marcantes como orelhas que lembram muito as de um fênico, asas e antenas de abelha, cauda e parte do cabelo compostos por néctar que lembra muito a lava de um abajur vulcão, e tudo isso somado com uma magnífica paleta de cores que basicamente grita festa e música pop.
Ah, e antes que eu esqueça, a forma demoníaca dela é simplesmente linda. E como eu não posso deixar de mencionar isso, ela namora abertamente um cão infernal. Sendo bem sincero, isso até que faz um certo sentido, até porque se ela for a mais baladeira dos pecados, tem uma certa lógica que ela não ligue pro que falam dela e que ela fique com quem ela bem quiser. Tipo o DiCaprio, que tá sempre com mulheres mais jovens, muita gente se incomoda com isso e ele caga baldes pra opinião dessas pessoas. Fora o óbvio, né? Ela é um pecado capital. Ela é um dos 7 governantes do inferno e um dos 10 seres mais poderosos de todo o inferno. Eu sinceramente duvido que alguém vá repreendê-la por conta disso ou de qualquer outra coisa. Tirando pelos demais pecados e pela família real, ninguém no inferno inteiro peita essa mulher. Então ninguém em sã consciência vai tentar desafiá-la por algo tão simples e insignificante quanto isso. Mas Dust, nós já vimos diversas vezes que a relação entre demônios de classes diferentes não são bem vistas. Nesse momento eu vou citar o Sarcastic Chorus e dizer que talvez devamos aceitar que os Goetia são simplesmente cuzões. E sendo bem sincero, o ponto dele não tá errado. Os Goetia são de longe os demônios mais classistas que vimos na obra até agora, e se duvidar eles são os únicos. E quando paramos para olhar os demais demônios em posição de poder, nenhum deles parece se importar com esse tipo de coisa. Um bom exemplo disso é o Alastor. Ele é um dos overlords mais temidos de todo o Anel do Orgulho e ainda assim ele interage com demais classes sem nenhuma distinção. Quer mais um exemplo? A Charlie, a fodendo princesa do inferno, namora uma pecadora. E para completar, quando a gente olha para os pecados, eles não parecem ter o menor problema em se relacionar com demônios de classes mais baixas. Então, no fim, sair com alguém de classe social mais baixa que você poderia não ser um grande problema ou sequer ser um problema de verdade. Só algo que acaba incomodando alguns classistas e que acaba dando o que falar por um ou outro motivo. Ah, e quanto ao jornal que vai falar que o Asmodeus é um hipócrita, poderia muito bem ser por ele sair com o Imp e envergonhar o Stolas por fazer praticamente a mesma coisa. E para terminar de falar dela, a apresentação da Bee foi algo simplesmente maravilhoso. Coron Candy realmente grudou na minha cabeça que nem chiclete no cabelo, e honestamente eu tô adorando ouvir essa música. Só tem que pensar num jeito de explicar pra minha família que eu tô ouvindo música de um literal demônio sem me mandarem pra igreja pra ser exorcizado. De novo. Tendo dito tudo isso, vamos dar uma folguinha pra Bee e dar uma olhada no Blitz e na Luna. Eu sei que a grande maioria, se não todos aqui, amam a Luna. Alguns até demais. E justamente por isso foi tão bom ter um episódio focado nela. Bom, mais ou menos, né? Já que a Bee roubou a cena em boa parte do episódio. Mas ainda assim, a Luna conseguiu ter a sua parcela de atenção. E além de nos mostrar que ela não é muito boa na questão de socialização, vemos que pra ela a coisa tava tão ruim ali dentro que ela já ia sair logo no começo da festa. E sinceramente, eu não vou culpar ela por isso, até porque o motivo pra ela estar lá era o Tex. E não que a Luna estivesse lá com a intenção de roubar ele pra si, mas a esperança de algum dia ficar com ele poderia existir. E se essa esperança existia, ela foi completamente obliterada no momento em que a Luna viu a namorada do Tex. Nada contra a Luna, mas não dá pra competir com a Bee. Um dos pontos mais interessantes referente à Luna nesse episódio foi justamente ver ela se enturmando. E sim, pareceu meio abrupto, já que foi necessário só um cara dar em cima dela pra ela ir de eu quero ir embora e nem devia ter vindo, pra eu quero continuar, vou dar uma segunda chance, mas dá pra entender. Até porque ela é socialmente deslocada, e o motivo pra ela estar naquela festa desde o começo foi porque alguém a convidou e queria que ela fosse. Então, ver que alguém queria que ela continuasse ali poderia ser motivo mais que o bastante pra ela dar uma segunda chance pra aquela festa. E sinceramente, foi bom demais ver a Luna finalmente se enturmando e criando um grupo de amigos. Eles até foram na porta se despedir dela. Um belo avanço para uma cadela que até pouco tempo atrás não tinha nenhum amigo. Já o Blitz acabou nos mostrando o quão mal ele tava. Depois do choro no fim de Oasis, ele atacou todo o sorvete que tinha e acabou capotando no sofá. Pelo menos até a Luna pedir pra ele ir buscá-la na festa. E como eles acabaram ficando por lá, o Blitz acabou bebendo um pouquinho além da conta. Tá, quem eu quero enganar, ele passou de todos os limites aqui. E os atos do Blitz na festa mostraram mais um ponto da sua personalidade, o seu desejo e até mesmo desespero por atenção, já que uma vez lá dentro, ele não só enfrentou o pecado da gula em uma competição de bebida, como também venceu. Mas isso é impossível! Aqui a gente vê o quão mal o Blitz estava, porque a Bee ficou preocupada com o que ela viu. E considerando que ela pode basicamente sentir o seu estado emocional, o Blitz com certeza não estava nem um pouco bem. Não que a gente precisasse da Bee para saber disso, né? Mas ainda assim é interessante ver que ela se preocupou com o Blitz, chegando a dizer que ele estava fora de controle. E pra rainha da festa dizer isso sobre você, a coisa tá realmente feia.
O nível do desejo do Blitz por atenção chega a ser autodestrutivo, e parando pra pensar, isso poderia muito bem ser um dos motivos pelo qual alguns dos seus antigos relacionamentos não deram certo. No fim, uma das melhores coisas do episódio todo foi justamente o seu final, onde além de vermos o início de novas amizades pra Luna, também vemos ela cuidando do Blitz. Tudo bem que ela teve que ver a Bee e o Tex preocupados com ele e tomar uma bronca da Bee, mas ainda assim, uma vez que ela viu o que tinha que fazer, ela foi lá e fez. E mais do que só cuidar do pai, ela realmente se preocupou com ele. Do you need to throw up? No. Yeah, you do. E chegando em casa, o Blitz acaba finalmente falando sobre como tá se sentindo, deixando bem claro que a ideia de morrer sozinho é algo que realmente o assombra. E com certeza ter aquilo jogado na cara dele pelo Fizz não foi nada bom, com certeza só piorou a situação dele. Mas dessa vez, diferente do final de Oasis, a Luna estava presente. E mesmo não entendendo bem o que o pai dela queria dizer, porque boa parte do que ele falou saiu assim, It's lonely. I'm gonna die alone. ela disse que vai estar do lado dele, o que com certeza o ajudou a dormir melhor naquela noite. O episódio podia ter acabado aqui, com um clima repleto de emoção e carinho. Mas aí aconteceu isso aqui. E com isso adicionamos algumas risadas ao final do episódio. Não que tenha quebrado o clima do fim do episódio, até porque não dá pra desver a cena da Luna colocando o Blitz pra dormir. I'll be there, Dad. Now go the fuck to sleep, okay? Smell the democracy stole us. No fim, esse episódio acabou realmente focando bem mais na Kesha / Beelzebub, e eu não culpo a Vivzy por isso, deve ser a realização de um sonho pra ela, e ela tá de parabéns. Mais um episódio maravilhoso pra essa obra incrível, e mais uma personagem que com certeza cativou o coração de diversos fãs. A espera com certeza valeu a pena, como sempre acaba acontecendo com essa obra, né? Bom pessoal, por hoje é isso. O que acharam do episódio e o que acharam da Beelzebub? Deixe nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust, e até a próxima festa.